Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Podemos sentar. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós celebramos festa de Pentecostes. Pentecostes é descida do Espírito Santo sobre os discípulos e Nossa Senhora. Então essa festa é celebrada depois de 50 dias de Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. Então já passaram 50 dias desde Páscoa, né? Então, né, Espírito de Deus, o dom de Deus, renova, transforma a nossa vida e também, né, constrói as nossas comunidades e nossas famílias. Faz renascer a ação do Espírito Santo, né, e tornamos novos homens e novas mulheres. Então, comunidade viva, comunidade, né, recriada e comunidade transformada pela ação do Espírito Santo. Então, né, essa festa que nós celebramos hoje, início era a festa, né, os judeus celebravam uma festa de agrícola, significa, né, os povos agradeciam ao Senhor pela colheita que eles recebiam. E depois essa festa tornou-se a festa da aliança que Deus fez com Moisés lá no, né, Monte Sinai. Então, né, o povo de Deus, né, foi tirado de Egito e levado para a terra prometida. Então, celebrava, né, como uma festa de libertação do povo de Deus e renovação da aliança. E para nós cristãos católicos, então, né, descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e Nossa Senhora. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? Então, Pentecostes, quando nós celebramos, ação do Espírito Santo que nós lembramos a nossa caminhada. Últimos, né, domingos nós acabamos de ouvir as leituras dizendo que Jesus ia despedir, né? Jesus ia deixar seus discípulos. E aí nesse sentido, né, eles ficariam sem Jesus e órfãos. Mas Jesus prometeu que Espírito Santo, né? Espírito Santo
que ajudará eles a recordar todas as coisas que Jesus ensinou. Isso significa, né, aquilo que Jesus ensinou não pode ficar, né, esquecido e nem pode colocar em segundo plano. Então, Jesus é centro de nossa vida, por isso Jesus promete o que? Espírito Santo. E Ele voltará para seu Pai e enviará o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, recordará todas as coisas, né, que Jesus ensinou e reviver, né, a nossa caminhada de fé para sempre. Entenderam? Então, né, assim, que, né, nós não podemos colocar Jesus em segundo plano. Né, coisas essenciais de nossa vida, né, nós precisamos sempre viver. Entenderam? E aí, então, assim, também não podemos perder o sentido de ser cristãos. Por isso, o Espírito Santo é fundamental na nossa caminhada. Então, Jesus, né, sempre é centro de nossa vida. Então, hoje, então, nós celebramos esta festa de Pentecostes, descida do Espírito Santo sobre os discípulos, apóstolos de Jesus e também, né, a Nossa Senhora. Primeira leitura nós acabamos de ouvir hoje, que nós podemos olhar, né, interessante, né, relato que nós acabamos de ouvir, dizendo que, né, pregação do, né, Evangelho, né, ali estavam pessoas de todos os lugares, todas as línguas, né, várias culturas, mas pela ação do Espírito Santo todos entendiam, né, sua própria língua. Sua própria, né, língua significa mais fácil entender, né, gente? Né? E assim, eles compreendiam então a palavra do Senhor. E assim, eles testemunhavam Jesus na sua vida. A segunda leitura nós acabamos de ouvir também a diversidade de dons e o fruto do mesmo Espírito Santo. Então, diferentes, né, dons, várias manifestações ao mesmo tempo, né, mas nós formamos como povo de Deus. Vários serviços, vários, né, talentos, mas nós colocamos à disposição ao Senhor e, né, participamos nessa caminhada como povo de Deus. No Evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir também, né, Jesus entra no primeiro dia da semana, após a ressurreição ali, e aí os discípulos estavam, né, portas fechadas ali, por medo dos judeus. Significa alguma coisa travou, alguma coisa, né, barrou eles para viver intensamente, imensamente. E por que aconteceu assim? Porque Jesus tinha morrido e eles não sabiam o que fazer mais na sua vida, não tinham um líder para conduzir sua vida, e assim, né, ficaram trancados por medo dos judeus. E ali Jesus aparece e Jesus, né, cumprimenta como: a paz esteja conosco. A paz, a palavra é shalom. Shalom significa plenitude, né? Plenitude de todas as áreas da nossa vida, né? Vida material, vida espiritual, vida, né, psicológica, todas as áreas, né? Plenitude em nossa vida. Então, Jesus cumprimenta para seus discípulos, isso aí, paz, paz. Né? Não é que é uma paz, podemos dizer, somente exteriormente, mas também paz interior. Né? Paz que traz alegria, paz que, né, traz viver com amor, viver com solidariedade, viver com, diversidade de dons, mas ao mesmo tempo formamos uma unidade como um povo de Deus. Entenderam? Então, essa paz que Jesus que deseja para seus discípulos. Então, assim, depois ele mostra seus, né, suas mãos, né, seus lados que feridos, né? E assim, né, Jesus, né, diz mais uma vez: a paz esteja conosco. E aí depois disso diz: o Pai me enviou, assim também eu os envio. Então, né, a missão deve ser dar continuidade.
essa missão deve dar continuidade, né, com certeza, dando testemunho para Jesus, né, glorificando seu Pai. Então, não pode esquecer seu Pai e, né, Filho Jesus. Então, né, Jesus fala, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E aí, por isso, diz o que? Recebei o Espírito Santo. Recebei Espírito Santo. E aí ali Jesus disse, a quem vocês perdoados os pecados serão perdoados. A quem, né, não perdoados, então pecados são retidos. Então, né, Jesus dá esse, né, comando para eles, perdoar pecados, reconciliar com, né, consigo mesmo, reconciliar com um ao outro. Mundo de hoje, mundo de, né, tantas, né, maneiras que nós somos feridos. Então, a ferida deve ser curado com perdão. Sem perdão, não tem como viver plenamente. Então, por isso Jesus disse, perdoar pecados. Por isso nós temos, sacramento de confissão em nossas comunidades, nossa igreja, um dos sacramentos. É sacramento de penitência. Às vezes, nós pouco valorizamos, mas, uma graça de Deus imensa que nós recebemos através do sacramento de confissão. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, então, nesse dia que nós celebramos, Pentecostes, então nós precisamos olhar a nossa caminhada, renovar, transformar a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo habita em nós. No Espírito Santo de Deus nós recebemos no dia de nosso batismo. Por isso hoje na nossa comunidade, hoje temos 5 batismos, 5 crianças vão receber a graça de Deus, Espírito Santo de Deus. Através do batismo nós sabemos o pecado original perdoado. Nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E tornamos membros dessa igreja de Cristo Jesus. Tornamos filhos e filhas adotivos de nosso Deus. Então, uma vez batizou, para sempre é batizado, como São Paulo fala na carta dos Efésios, diz, há um só Senhor, há uma só fé, e um só batismo, e Deus é Pai de todos nós. Entenderam? Então, batismo, é fundamental para todos nós, para cristãos católicos, porque nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, os pais e padrinhos assumindo um compromisso seríssimo para filhos e afilhados, para que essas crianças possam crescer no amor a Deus, amor ao próximo cada vez mais, e assim viver sempre na sociedade, na comunidade, na família, somar cada vez mais. Entenderam? Por isso, pais e padrinhos, no final do ritual ali, segura a vela, acendendo vela, ali diz o quê? Padre repete somente palavras. Pais e padrinhos, recebam esta luz. Esta luz os entregue para que alimenteis. Alimenteis de quê? Alimenteis de corpo e sangue de Cristo. Alimenteis da palavra do Senhor. E aí, esforçai-vos, para que estas crianças caminhem na vida iluminados como filhos da luz, filhas da luz, preservar a fé e edificar a igreja de Cristo Jesus. Por isso, batismo faz sentido para nós, porque nós formamos uma comunidade, e nós formamos uma comunidade de Deus. Aqui não é uniformidade, mas é unidade como povo de Deus. Nós devemos formar essa unidade como povo de Deus. Diferentes dons nós temos, diferentes talentos que nós temos, devemos colocar para serviço da comunidade. E quando nós servimos a comunidade, servimos próprio Senhor Jesus Cristo, servimos o nosso Deus. Então, nossa caminhada, então, nós precisamos servir. Esse serviço é fundamental, gente? Sem servir, não existe nada. Nós não podemos viver sem servir um ao outro. Nossa vida é um dom de Deus, um presente de Deus. Então, esse é o presente de Deus que nos deu, então nós devemos servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Assim que diz uma frase. Então, o pai sempre serve, a família, mãe serve, sempre a família, e os filhos também, Serviço. Então, o serviço deve fazer com amor, com gratuidade.
Isso é importante, né? Às vezes nós reclamamos tantas coisas, né, em nossa vida, mas muitas vezes, né, esquecemos de agradecer ao Senhor pela dom de nossa vida, pela nossa família, pela nossa fé, pela nossa comunidade, né? Tantas coisas bonitas que nós temos em nossa vida, mas esquecemos, né, agradecer ao Senhor, né? Então, também né, momento para olhar a nossa caminhada nesse dia, quando nós celebramos, né, Pentecostes, que, né, Espírito Santo desceu sobre nós. Então, né, Espírito Santo renova, recria a nossa vida, nossa caminhada, importante, né? E aí, então, nós, né, devemos criar, né, relações novas e superar, né, todo tipo de racismo, divisão, egoísmo, né, maldades. Isso, né, então, ajuda para nós. Então, o Espírito Santo nos ajuda, né, transformar cada vez a nossa caminhada. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, então, pedimos que o Espírito Santo renova, transforma, né, a nossa vida, constrói a nossa comunidade, né, transforma a nossa comunidade, transforma as nossas famílias e faz renascer, né, e tornarmos novas criaturas, e novos homens e novas mulheres, né, pela ação do Espírito Santo. Então, né, hoje nós precisamos de uma comunidade viva, renovada, transformada. Por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Assim que nós possamos também superar, né, todo tipo de medo, né? Os discípulos estão reunidos, trancados lá na porta, fechado no quarto ali, né, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Barrou alguma coisa. Agora nós, quando receberam o Espírito Santo de Deus, já olharam, né, transformaram, né, na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, o Espírito Santo nos ajuda, então, né, superar, né, o medo, superar, né, todas as limitações que nós temos e, né, e testemunhar Jesus Cristo no mundo atual de hoje. Por isso nós pedimos, né, esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e Espírito Santo ilumine cada dia a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.